Venha usar o seu servo que estará a sua palavra, Senhor. Fala com a sua igreja, não só aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Assim já te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, médico amado. Lucas 17, meus irmãos. Glórias a Deus. E o versículo 11 a seguir. Lucas 17 e o versículo 11 a seguir. Glórias a Deus. Adore ao Senhor, pois Jesus já está nesse lugar, meus irmãos. Ou está lendo. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio dos samaritanos e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. Este era samaritano. E respondeu Jesus, disse-lhe: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos. Glórias a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, esse texto no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, o médico amado. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, em seu ministério terreno, Jesus, 3 anos e meio de ministério, né, meus irmãos? Pregando o reino dos céus e falando da vida eterna, porque nós sabemos que essa vida é passageira, nós sabemos que tem uma eternidade para nós nos esperando. Se nós permanecermos firmes com Jesus, herdaremos a vida eterna com Cristo. Meus irmãos, e Jesus, entrando por Samaria, para ir para a Galileia, em uma de umas aldeias, tinha 10 leprosos, 10 homens com lepra. Estes homens estavam num grupo de 10 porque eles não poderiam se misturar com a sociedade, porque eram leprosos, eram homens que estavam enfermos, e ninguém queria chegar perto deles. E eles, vendo Jesus, aonde Jesus vai entrar naquela aldeia, eles já sabendo, meus irmãos, eles já conhecendo quem era Jesus, porque se eles não conhecessem quem era Jesus, eles não iam pedir misericórdia para Jesus. E diz o texto, meus irmãos, que eles de longe, eles começam a pedir misericórdia para Jesus. De longe: Jesus, tem misericórdia de nós. Então Jesus, meus irmãos, com uma palavra de autoridade, Jesus disse para eles ir se apresentar ao sacerdote. Por que se apresentar ao sacerdote? Porque naquela época, meus irmãos, se a pessoa tivesse com enfermidade, com a lepra, ele teria que ir se apresentar para o sacerdote, porque o sacerdote iria dar o diagnóstico para aquele homem, se ele estava curado, ia fazer um sacrifício
para que aquele homem voltasse para a sociedade daquela época. E esses leprosos, meus irmãos, em cima da autoridade de Jesus, que Jesus determinou para eles ir até o sacerdote, eles receberam o milagre, aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que agora vai voltar só um para agradecer a Deus, para agradecer a Jesus que o curou. A ingratidão, meus irmãos, era grande já naquele tempo. Pessoas, meus irmãos, que recebem milagres, recebem cura. Deus dá oportunidade de vida. Deus sara, cura. E muitas das vezes a pessoa no leito de morte faz voto a Deus. A pessoa diz que não vai sair dos caminhos do Senhor. A pessoa diz que vai fazer a vontade de Deus, vai se dedicar no leito de morte. Mas quando recebe a cura, faz igual esses leprosos. Abandona o barco, sai de perto do Evangelho. Meus amados e queridos irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que então Jesus vai conversar com um daqueles leprosos. E aquele leproso era samaritano, estrangeiro. Meus amados e queridos irmãos, nós sabemos que o samaritano, a Bíblia diz em João 4, que havia uma mulher que foi tirar água, todos conhecem. E quando Jesus vai falar com aquela mulher, Jesus diz, dai-me de beber. E aquela mulher vai falar com Jesus, como é que o Senhor me pede de beber, sendo o Senhor judeu e eu mulher samaritana? O Senhor sabe que o samaritano não conversa com o judeu. Já não tinha, meus irmãos, um relacionamento. Por causa da divisão do reino norte e do reino sul. Uma administração mal do filho de Salomão, Roboão. Ele, de vez de ouvir os anciãos da época, ele vai ouvir os seus amigos. Os seus amigos mandam ele descer o chicote no povo, aumentar o tributo. Então o povo se rebelia contra o governo. E sai, meus irmãos, aí tem a divisão do reino norte e do reino sul. 10 tribos para o reino norte e 2 para o reino sul. Então, esses samaritanos começam a ter outros relacionamentos com pessoas que não eram da sua religião. Aí vai ter uma mistura. Então, os judeus que ficaram no Reino Sul, eles viam aqueles homens como pecadores. Eles começaram a ter outros relacionamentos com pessoas que não eram da mesma fé, com pessoas, meus irmãos, que adoravam imagem, com pessoas que adoravam outros deuses, outros sacrifícios faziam para deuses pagãos. E eles começam a cultuar esses deuses também. Porque, meus irmãos, uma fruta boa, ela pode estragar, né, meus irmãos? Então, com aquela divisão, meus irmãos, os judeus abominavam os samaritanos, porque eles conheciam o Deus verdadeiro, eles conheciam o Deus que tirou eles do Egito, que tirou ele do deserto, e agora eles vão abandonar o Deus verdadeiro para adorar outros deuses. Então, quando passava o samaritano, eles cuspiam no chão, de tanta raiva que tinha do samaritano. Mas esse samaritano, meus irmãos, eram também escolhidos. Porque Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Jesus veio para os pecadores. Todo aquele que se arrepende, meu irmão, não tem pecadinho, não tem pecadão. Eu não sei o que você cometeu, o erro, o pecado. Mas eu só quero dizer para você, meus irmãos, se você se entregar para Jesus Cristo de verdade, aleluia, Ele perdoa o seu pecado, Ele sara a sua casa. Não tem pecadinho e nem pecadão.
Se você, meu irmão, se entregar para Jesus Cristo, como foi dito nessa noite, não há outro intermediador entre Deus e os homens. Foi pregado que o Deus estranho, para que aquele povo viesse se arrepender e deixar o seu coração abrir para que o evangelho de Jesus Cristo fosse entrado em seus corações, para que eles viessem conhecer o Deus verdadeiro. Não há outro intermediador, meu irmão. Nós temos que respeitar, sim. Foi uma mulher santa, foi a bem-aventurada, mas Maria não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. É só Ele que salva, só Ele que pode mudar a sua vida, só Ele que pode tirar você, meu irmão, do lamaçal do pecado e trazer para a maravilhosa luz. É só o sangue de Jesus Cristo que tem poder para curar. É só o sangue de Jesus Cristo, aleluia, que pode tirar o homem, aleluia, lá da sarjeta, lá do lamaçal do pecado e trazer ele para a maravilhosa luz. Meus irmãos, então aquele homem leproso de Samaria, ele vai voltar porque ele tinha gratidão, aleluia. Quantas pessoas, eu tive um amigo, meu irmão, ele tomou 3 tiros. Ele até soltava fezes pela boca. Ele disse, estava internado, e ele disse que ia aceitar Jesus, que ia mudar a sua vida, que agora ele ia se entregar para Cristo. Meus irmãos, ele saiu da Santa Casa, não foi um mês, já estava fumando maconha, fazendo tudo de errado de novo. No leito de morte se arrependeu, estava se arrependendo. Quando a água, meu irmão, bate na canela, quando a água aperta, aí a pessoa lembra de Deus. Mas quando está tudo bom, quando está tudo light, quando a conta bancária está cheia, aleluia, quando está com saúde, quando a família está bem, aleluia, ele esquece de Deus, esquece do Deus que salva, que cura, que liberta. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que ter mais gratidão com Deus. Lembra quem você era lá no passado. Lembra da vida errante que você errava, andava. E o que Jesus fez em sua vida, aleluia, é motivo de você glorificar a Deus. É motivo de você adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Esses dias eu estava na rua trabalhando. Fui fazer um orçamento, cheguei dentro de uma obra. O orçamento era dentro do banheiro, até contei isso na congregação. E o pedreiro começou a perguntar como é que foi que eu consegui as coisas trabalhando. Eu comecei a conversar com ele. Eu comecei a falar de Jesus para ele. E ele dizia, eu estou arrepiando. Eu dizia, Jesus salva, Jesus cura. Aí eu perguntei para ele, você já aceitou Jesus? Ele, não. Eu falei, como é que você não aceitou Jesus ainda, rapaz? Ai, eu não consigo, as minhas carnes tremem. Eu falei, mas rapaz, como é que você não teve coragem de aceitar Jesus ainda? Eu vou aceitar. Eu falei, rapaz, aceita Jesus. Você não sabe o que você está perdendo de você aceitar a Jesus, de você ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quando você aceita Jesus, meu irmão, você não está mais sozinho. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo aí fora não conhece e nunca vai conhecer. Só vai conhecer se aceitar Jesus. O Espírito Santo de Deus, o Consolador amigo, o Espírito da verdade que está dentro de mim, está dentro de você. Você não vai estar mais sozinho.
Aí no mundo o povo, meu irmão, bebe um monte de cachaça, fica bebo, gasta o dinheiro tudinho e ainda depois fica chorando com depressão. Agora eu e você, meus irmãos, nós bebemos uma Coca-Cola bem gelada, aleluia. Dá glória a Deus, aleluia, e sente o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aquele leproso voltou para adorar. Aquele leproso samaritano, vamos dizer um samaritano, aonde Jesus vai contar uma parábola, dizendo que um homem descia, e ali vinha descendo, meus irmãos, um homem, e esse homem caiu na mão dos salteadores, e espancaram esse homem até a morte, quase até a morte, e ele ficou meio morto no meio do caminho. Agora vai descer, meus irmãos, um levita. Agora vai descer um sacerdote. Homens de fé. Homens que viviam dentro do templo, que conhecia a verdade, mas não usou de misericórdia para com aquele homem que estava meio morto. Quantos crentes que não usam de misericórdia para com o seu próximo? Quantos crentes, meus irmãos, de vez, aleluia, de orar pelo seu irmão, fica fazendo fofoca? Quantos crentes, meus irmãos, de vez, ajudar o seu próximo, fica fazendo intriga? De vez ajudar o seu irmão a caminhar, se está sentindo falta dele, vai lá, liga para ele, manda uma mensagem, traga ele para a igreja. Porque nós somos uma família. E nós queremos herdar o reino dos céus. E a Bíblia diz, meu irmão, que então aquele bom samaritano, que estava, aleluia, à beira do caminho, vai vir então o samaritano e vai usar de misericórdia para com aquele homem. Ele vai pegar aquele homem, vai colocar no seu cavalo, e vai chegar num lugar e vai dizer, olha, vai deixar um dinheiro, e vai dizer, olha, quanto esse homem gastar, quando eu voltar eu vou pagar. Enquanto esse homem gastar, enquanto ele precisar, eu vou estar ajudando. Era um homem que não era da mesma linhagem, ele era samaritano, e os que era para usar de misericórdia, aleluia, o que era para ajudar, aleluia, passou de lado, aleluia, e não ajudou o seu próximo. O que era para ajudar, não usou de misericórdia, mas o outro, aleluia, que era de outra nacionalidade, usou de misericórdia para com o seu irmão. Meus amados e queridos irmãos, aquele leproso samaritano voltou. E Jesus vai perguntar, não era 10? Não era 10 que recebeu a bênção? Não era 10 que foi abençoado, que foi curado? Por que voltou só um? Meus amados e queridos irmãos, é motivo de nós, meus irmãos, ter uma reflexão nessa noite, aleluia. É motivo de nós olhar para onde Jesus nos tirou, orar para onde Jesus, meus irmãos, nos colocou hoje. Hoje você é um príncipe e uma princesa do Senhor, aleluia. Deus, Ele te ama, aleluia. Seja mais grato pelas coisas de Deus. Seja mais grato. Muitas das vezes nesse começo de ano você falou, você fez voto a Deus dizendo, este ano eu vou fazer tudo certo. Este ano eu não vou faltar um culto. Este ano eu vou fazer tudo certo. E não chegou nem a metade do ano e você já está fazendo tudo errado. E muitas das vezes põe a mão na sua consciência. E muitas das vezes a prova está batendo na sua porta. E muitas das vezes as coisas estão acontecendo em sua vida. Porque você, aleluia, tem negligenciado as coisas de Deus. E muitas das vezes, aleluia, Deus está esperando que você venha agradecer a Ele, rasgar o seu coração e dizer, Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Aquele leproso voltou para agradecer.
você tem agradecido a Deus por que Ele tem feito em sua vida? Ou você tem murmurado? Ou você só tem murmurado? Ou você só tem reclamado? Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado a vida financeira boa, e você ainda está almejando coisas terrenas, almejando dinheiro, almejando riqueza, almejando isso, almejando aquilo, e tem esquecido, meu irmão, de fazer a obra do Senhor. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A obra do Senhor é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar o reino de Deus. Anunciar a sua vinda, que Ele vai vir buscar a sua igreja, uma igreja santa, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Jesus ainda cura, liberta, salva, transforma aqueles que querem. Interessante que Jesus, Ele curou porque Ele viu a união dos leprosos. Eles estavam em 10, tudo na mesma situação, tudo leproso, doente, desenganado pela sociedade, eram discriminados. Só que Jesus passa, eles correm atrás de Jesus e Jesus não discrimina. O leproso é um símbolo do pecado, irmão. O pecado, todo homem sem Deus, ele tem essa lepra. Todo homem que ainda não aceitou a Jesus, ele tem essa lepra. Como assim, pregador? Às vezes ela é pouquinho, né? Mas ela vai crescendo, crescendo, crescendo ao ponto de contaminar todo o seu corpo. E se você não encontrar o Jesus até a sua volta, até você morrer, essa lepra te mata e leva para o inferno. Mas se você for ao encontro de Jesus e entregar a sua vida para Ele de verdade e agradecer a Deus pela cura, porque Jesus fala que só um foi, na verdade, abençoado, foi o que voltou para dar glória a Deus. Porque Jesus pode curar a enfermidade, curar a nossa alma, mas aqueles que recebem a bênção completa, aqueles que permanecem na casa do Senhor. Porque tem muitos que aceitam a Jesus, dizem, eu já tenho Jesus, pastor, eu já aceitei. Mas aceitar a Jesus como aquele um que voltou para glorificar a Deus, para estar aos pés de Jesus. E eu quero, nesta noite, convidar a igreja para se colocar em pé. Não sei se tem alguém entre nós que tem o desejo de renunciar os seus desejos da carne, as coisas deste mundo, porque para seguir a Jesus, Jesus diz assim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. O que é negar a si mesmo? Os seus desejos para agora viver na vontade de Jesus. Jesus tem tudo para você e para mim, só que nós precisamos renunciar o nosso eu, a nossa vontade, e isso exige de nós uma decisão. Porque Jesus, ele não é como o inimigo das nossas almas, que ele entra quando encontra uma brecha, quando você peca, ele faz o estrago na sua vida. Jesus é diferente. Jesus diz que ele está querendo ter uma vida de comunhão com você. Ele está querendo ter um relacionamento com você. Só que ele só vai entrar se você abrir o coração e entregar a sua vida para ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Coloque aí na tela. Isso é esse texto mesmo que veio ao meu coração. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe outro nome. Pastor, eu já tenho uma filosofia de vida, não te traz salvação. Sua filosofia pode ser boa, mas se você não tiver Jesus, não adianta nada. Jesus não é filosofia de vida, Jesus é a vida. Ele é a vida plena que o ser humano precisa ter. E eu quero convidar você, se tiver alguém ainda que não aceitou a Jesus ou está afastado do caminho do Senhor e deseja entregar a sua vida, queira ficar livre desta lepra do pecado nesta noite, eu lhe convido a levantar a sua mão juntamente com a minha, assim, ó. Dizer, pastor, eu também quero este Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Só Jesus, ele pode te curar
do pecado, como me curou o dia que eu entreguei a minha vida para Ele, como curou aqueles que aqui estão e aceitaram a Jesus como Salvador. Nós estamos aqui agradecendo. E você também pode fazer parte. E se tiver alguém que quer tomar essa decisão, levante a sua mão, eu quero orar por você. Nós vamos orar agora, a oração da fé. Mas se tiver alguém entre nós que está afastado do caminho do Senhor, ou ainda não aceitou Jesus e quer aceitar a Ele, eu te convido, sai do seu lugar e venha à frente. Aqueles que querem receber a oração da fé, venha rápido, irmãos, que eu já tenho que terminar o culto e eu não quero me delongar mais. Mas você que precisa de algo da parte de Deus, não seja ingrato. Os judeus, 9 foram ingratos, mas o samaritano foi grato, né? Ele voltou para glorificar a Deus, diz, olha, fiz tudo certo. Aqui entra para nós, irmãos. O crente, ele vem à frente, recebe o milagre, a cura. Aí Jesus diz assim para os leprosos, vai lá para o sacerdote e vê se eles estão limpos. Vê se vocês estão limpos. Se vocês estiverem limpos, vocês estão liberados. Então Jesus pode te curar aqui hoje. Amanhã você pode ir lá no médico, atestar que foi curado por Jesus, mas no outro dia você volta aqui para agradecer e glorificar a Deus. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer fazer isso. Então, se você quer receber algo da parte de Deus, seja aquele agradecido nesta noite. Eu vou pedir para os obreiros descer ali e ungir com óleo, porque eu sei, irmãos, que querem receber cura de milagre, levanta a mão que eles vão estar ungindo vocês. Aleluia, mas seja grato. Volte para agradecer, porque Jesus ama aquele que é grato. Estende a mão para cá, igreja, nós vamos orar agora. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, Jesus. Te glorificamos, Jesus. Te bendizemos o teu nome, porque tu és fiel, a tua palavra ela foi pregada. O teu evangelho foi anunciado. Só tu podes salvar a nossa vida. Também, Jesus, quando aqueles leprosos passaram clamando, Pai, por socorro, tu estendeu as mãos com cura. Tu és o mesmo Deus que opera hoje, que opera amanhã e opera, Pai, em nossas vidas. E aqui estão esses irmãos crendo na tua palavra, crendo no milagre, Jesus. E eu creio que tu pode, neste momento, passear aqui no nosso meio e tirar esta enfermidade, arrancar este mal. Pai, para a tua glória, Jesus, passei aqui, Jesus. Para a tua glória, faz um milagre aqui agora, Jesus. Vai tocando, Jesus, arrancando esta enfermidade, limpando, Pai. Eles vão atestar se foi curado, mas eles vão voltar para te agradecer, porque tu és um Deus que ouve, um Deus que responde, um Deus que cura, que liberta. E em nome de Jesus nós oramos, Pai. É no teu nome, Pai, que nós expulsamos esta enfermidade. É no teu nome, Jesus, que nós decretamos vitória aos teus filhos. Pai querido, em nome de Jesus, receba o teu milagre para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aos nossos irmãos, a cada um dos nossos irmãos, amigos, visitantes, que aqui estiveram nesta noite juntos para adorar a Deus.